já é considerado uma nação cósmica por haver nascido no Brasil o conhecimento de preparação da humanidade para entrar em contato com o nosso verdadeiro mundo de origem, o supermundo racional. Uma vez a pessoa ligada ao mundo racional começa a receber orientação consciente, positiva e certa do racional superior. E daí? É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco. Então, hoje, sábado, 27 de janeiro de 2024, começa mais um programa Bom Dia Racional. E o Bom Dia Racional está trazendo o 28º programa dos Vamos Sabatinar, com perguntas e respostas, ok? E com a equipe Antônio Santos, diretamente do Rio de Janeiro, Ângela Maria, do Recife, Vilma Fernandes, diretamente do Rio de Janeiro, Orlando Almeida, aqui de Alagoinha, Bonisval Galindo, de Alagoinha, Madalena Matias, de Alagoinha, e na parte técnica, nossa querida amiga Sandra Santos. É isso aí, meu caro ouvinte, meus caros internautas. O programa Bom Dia Racional é um programa racional de perguntas e respostas, né? Ao alcance de todos que ainda não conhecem o livro Universo Desencanto, de Cultura Racional. Então, meu caro ouvinte, meus caros internautas, vá no YouTube e acesse a nossa página Sintonia Racional. Curta, compartilhe e siga-nos. Tire as suas dúvidas, fazendo as suas perguntas, que nós estamos aqui para lhes ajudar, ok? Então é isso aí. Para darmos início à primeira rodada de perguntas e respostas deste programa, nós vamos chamar nosso querido amigo e estudante de Cultura Racional, diretamente do Rio de Janeiro, Antônio Santos. Antônio Santos, seja bem-vindo, meu querido. Bom dia. Bom dia, Madá. Bom dia, Vilma, Ângela, seu Bonisval, Orlando, Sandra e a todos os amigos e ouvintes da Rádio e TV Brasil de Alagoinha. É isso aí, Antônio. Então vamos dar início com a primeira pergunta, que é a seguinte. Alguém diz assim: sou de Brasília, iniciando no livro, sempre me interessei por psicografia. O livro Universo Desencanto, em algum momento aborda esse assunto, Antônio? Então, minha gente, num primeiro momento, lá na década de 70, mais precisamente em 1977, o Racional Superior, autor dos livros Universo em Desencanto, já fazia uma distinção entre as mensagens que o seu aparelho, que é o senhor MJC, Manuel Jacinto Coelho, recebia, porque pensava-se que fossem mensagens psicografadas. E lá, naquela época, em 1977, o Racional Superior já esclarecia que as mensagens não eram psicografadas. As mensagens eram ditadas e gravadas, todas elas em fitas magnéticas. Para quem não é dessa época, lá na década de 70, o que imperavam eram as fitas magnéticas, fitas cassete, que se gravavam e ali ficavam as gravações. Posteriormente, com o avanço tecnológico, essas técnicas foram mudadas, mas o que é bem claro, para deixar bem claro para as pessoas, é que isso em 1977, o Racional Superior já esclarecia que a obra Universo em Desencanto não era psicografada, e sim ditada e toda ela gravada em fitas magnéticas. Então,
é preciso que a gente evolua e transcenda esse assunto para esclarecer que a psicografia é uma das características dos diversos tipos de médiuns que existem aqui na vida da matéria. Médiuns telepatas, médiuns que ouvem, médiuns de transporte, enfim. Médium, como o próprio nome já está dizendo, é aquela pessoa que está na metade do caminho. Então, existe também esse tipo de médium, chamado de médium que psicografa, que é aquele que recebe mensagens dos habitantes daqui do campo elétrico e magnético, e escrevem essas mensagens, transcrevem essas mensagens. Diferentemente do que aconteceu no início da obra, porque o racional superior, como eu falei anteriormente, ditava as mensagens. E todas essas mensagens eram gravadas em fitas magnéticas. Então, é preciso que isso fique bem claro para que não se confunda as mensagens recebidas da cultura racional com mensagens psicografadas. E para finalizar, nós temos muito a agradecer ao mundo espiritual, a este campo de vida, de luz e de força aqui do astral inferior, porque foi através desse trabalho de preparação, desse campo de força aqui do astral inferior, com a incorporação dos chamados espíritos, que se começaram os primeiros passos para a evolução do ser humano, para que o ser humano fosse trabalhado, lapidado, aperfeiçoado, para alcançar o mundo superior, para alcançar a meta final, que é o mundo racional. Então, temos muito a agradecer ao mundo espiritual por esse belo trabalho de lapidação e de preparação que foi feito para que nós pudéssemos chegar ao mundo racional. Porque através do trabalho feito por esse campo de luz e força do astral inferior, constatou-se a existência de vida fora daqui da matéria, fora daqui do nosso corpo de matéria. Porque os espíritos, como são conhecidos, nada mais são do que habitantes do espaço, seres que estão numa condição de vida diferente da matéria. Eles estão numa condição de vida de energia, e nós materializados. É isso, Madá. Continua daí. Muito bem, Antônio. Então, agora, para prosseguirmos, eu chamo minha querida amiga e estudante de cultura racional, Vilma Fernandes, também do Rio de Janeiro. Vilma, minha querida, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Madá. Bom dia a essa querida equipe do programa Bom Dia Racional. Bom dia, Sandra. E o nosso bom dia especial, nossa saudação racional especial para os nossos queridos acompanhantes, os que nos ouvem pela Rádio Web de Lagoinha e os internautas que nos acompanham pelo Facebook. Ok, Vilma. Então, a pergunta que temos para você responder é a seguinte. O livro Universo em Desencanto ensina a prática da telepatia, Vilma? Não. O livro Universo em Desencanto não ensina a telepatia, mas ensina algo que está muito além da telepatia, que é a imunização racional. O livro Universo em Desencanto nos mostra, nos ensina como nos imunizar, nos ligar à energia racional. Este campo de força dual tem os seus habitantes, que são os seres invisíveis do espaço, né? Que é do Sol, abaixo do Sol. Todo esse campo de energia, né? Abaixo do Sol, que é o astral inferior. E esses seres têm a formação igual à do ser humano. A formação deles é também eletromagnética. Os seres humanos, nós somos corpos de matéria eletromagnética. Eles são corpos de energia eletromagnética. Invisíveis, né? São seres invisíveis.
E por seres invisíveis, são mais dotados de energia eletromagnética, até certo ponto, né? Porque são superiores ao ser humano, até certo ponto. Porque, na verdade, o ser humano é superior a eles. O ser humano tem a centelha de luz, a centelha divina, materializada na glândula pineal. Então, ao desenvolver essa centelha de luz, passa a ter consciência que é infinitamente superior aos seres invisíveis do espaço. Passa a dominar e não ser dominado por eles. A telepatia é um tipo de espiritismo. O ser humano, curioso como é, sempre fazendo experiência, de todo jeito, para ver se entrava em contato com os seres invisíveis do espaço. Experiência científica, experiência filosófica, e começar a desenvolver as forças eletromagnéticas, entrando em contato com eles, os seres invisíveis do espaço. E aí deu-se início a essa parte do espiritismo, que é a telepatia. O nome telepatia é apenas um nome científico para o espiritismo, porque é o mesmo espiritismo. O telepata é um espírita que entra em contato com os habitantes deste campo de vida invisível entre o Sol e a Terra. Entra em contato através das radiações que recebem, né? Radiações, e nessas radiações estão as intuições, mensagens telepáticas, a telepatia, né? São médios orientados por mentores, protetores, que se identificam de acordo com os seus interesses. Os nomes, eles, né, dão os nomes que querem, porque aí no espaço não tem cartório para registrar nome, então eles dão o nome que querem para o telepata, para se identificar, né, com o telepata. E eles vivem a vida da matéria, eles vivem a nossa vida aqui, se realizam através de nós, com os gostos, as vontades, a vida da matéria. Porque eles têm a mesma formação nossa, dos seres em matéria, né? A formação eletromagnética. No princípio havia muito respeito, porque faziam caridades, mas depois começou a entrar a parte comercial. E aí começou os mistificadores, os telepatas mistificadores, mistificando. Começou as mistificações, e os espíritos materialistas exigindo os despachos, cobrando para fazer algo pela pessoa. E o ser humano ganancioso, mistificando, e foi caindo tudo no ridículo. Mas os invisíveis são como o ser humano. Tem os bons, que só se dedicam ao bem, a fazer o bem, a caridade, e tem os maus, que se dedicam a fazer maldade. Cada um age dentro da sua linha. Os telepatas criam enredo filosófico das orientações que recebem. Fazem biografia, fazem um histórico de si mesmo, resolvem muitas coisas, dizem muitas coisas certas. Tudo filosofia científica, cientificando e formando o que querem. E o livro Universo Desencanto não ensina telepatia. Os ensinamentos do livro Universo Desencanto vai muito além. Ensina a imunização racional. Através da leitura diária do livro Universo Desencanto, desenvolvendo essa centelha de luz que temos dentro da glândula pineal, ficaremos ligados às linhas gerais da natureza. E assim falamos com tudo e com todos através da imunização racional. Ficamos aptos a entrar em contato com o nosso mundo de origem, a nossa verdadeira energia, que é o mundo racional. A energia racional, que é infinitamente superior, muito acima desse campo de força eletromagnética abaixo do Sol, que é o nosso mundo racional. É com você, Amanda. Muito bem, Vilma. E agora eu convido o senhor Bonisval para responder a seguinte pergunta. Senhor Bonisval, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, né, que queremos agradecer também aos nossos telespectadores, né, que nos prestigiam com sua audiência e sempre fazendo esse programa. Bom dia a todos, salve a todos. Senhor Bonisval, existe algum ser humano que não seja comandado por essas duas energias, a elétrica e a magnética? Olha, a matéria é o quê? É energia materializada em matéria elétrica e magnética. É uma energia que materializou-se, uma energia que era única, é a energia racional, da planície racional. Ela materializou-se em duas energias, que formou-se água e terra, magnético e elétrico. No caso, a terra, energia magnética, a água, energia elétrica.
E todos os produtos feitos por essas energias, eles estão vinculados a essas energias. Não existe nenhum ser que esteja desvinculado dessas energias, porque nós somos fruto dessas energias elétricas e magnéticas. O ser humano tem uma energia a mais que a energia racional, mas tem que ser desenvolvida. Então, se o ser humano conseguir desenvolver o seu raciocínio, ligar essa verdadeira energia, aí sim é que ele vai desvencilhar-se dessas duas energias elétrica e magnética. Mas enquanto não, essas energias que nos regem, nos comandam, nos induzem os pensamentos, provoca tudo que existe é provocado pela energia elétrica e magnética. O ser humano pensa primeiro para executar. Por exemplo, o que você vê de guerra no mundo, primeiro os gestores, eles pensaram, idealizaram o seu pensamento na sua mente para executar as ações de guerra. E assim é tudo. Então, todo ser humano está vinculado a essas duas energias. Não tem ninguém que esteja desvinculado a ela. Não tem ninguém. Aquele que desenvolveu o raciocínio, sim, aí sim. Passar por um processo de evolução, aí desligar-se dessas energias eletromagnéticas. É isso aí. Muito bem, senhor João. Então, agora eu convido minha querida amiga e estudante de cultura racional, Ângela Maria, diretamente do Recife. Ângela, minha querida, seja bem-vinda, bom dia. Saudações racionais a esta equipe maravilhosa, é um prazer tê-lo mais uma vez no Bom Dia Racional, a nossa equipe técnica, sempre levando o Bom Dia Racional nas redes sociais. Saudações racionais também aos nossos queridos ouvintes, que estão sempre conosco, todos os sábados, pelas redes sociais. Saudações a toda a população de Alagoinha, um prazer enorme, porque já estive por aí e essa terrinha é maravilhosa. Vamos lá, Madá. É isso aí, Ângela. Então, Ângela, a pergunta que temos para você responder é a seguinte. Quem divulgou o livro para mim me disse que o livro conversa com a gente. É uma forma de psicografia, Ângela? Voltamos ao assunto psicografia. Pois é, o livro conversa com quem está lendo. É verdade, né, Antônio? Então, por que o livro conversa? Veja bem, na leitura do artifício, o autor vai usar palavras que vai dialogar ali com seus personagens. Porém, o livro Universo em Desencanto é uma escrituração de um mundo superior que deu causa a este. Então, quando nós passamos a ler, a estudar, este livro tem em si a energia racional materializada em suas letras. Por isso que nós, estudantes, dizemos que o livro conversa com a pessoa. Por quê? Porque ao ler, ao estudar, a pessoa vai sendo ali tratada e vai tendo em si as respostas que buscava para as suas angústias, para os seus anseios, para as suas dúvidas. Então, sim, o livro conversa com a pessoa e não é psicografia, é racionalidade. É o ser racional dialogando diretamente com quem está de posse do livro, com quem está estudando, com quem está lendo o Universo Desencanto. Lembrando que, como já foi dito aqui, é um livro que é ditado pelo ser racional superior, que nos traz todo o conhecimento, toda a revelação da gênese humana, da gênese do universo, do que é que existe acima desse universo que nós conhecemos, que já nos foi apresentado pela construção dos estudos daqui do ser humano, mas que acima dele existe o astral superior com seus habitantes e o mundo racional que deu causa a ele. E todas essas perguntas, todas essas respostas contidas na magnânima obra de Universo Desencanto.
Essa magnânima obra conversa sim com cada leitor, com cada estudante. É fazer a prova, é ser São Tomé. Vai lá, estuda. Vem conosco, vem estudar cultura racional. Fica aí o convite. Vamos lá, Magá. É isso aí, Ângela. Muito bem. Então agora, meus caros ouvintes da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco, meus caros internautas e todos mais que venham a nos acompanhar. Agora eu vou pedir uma música racional e essa música eu dedico a todos que estiverem nos acompanhando e a nossa equipe, ok? Claros montes que virão nesta era espacial, novas fontes surgirão junto à fase racional. Lindas flores com seus cheiros, alvas serras cristalinas que perfumam o mundo inteiro quando a gente raciocina. Verdes montes surgirão, frutos da imunização, novas fontes sem igual nesta era universal. Mas tem flores que não brilham porque o perfume não vem. São crisantemos sem vida, flores que cheiro não tem. Tanta gente como as flores, tão bonitas, tudo em vão, sem perfume, sem valores, os crisantemos do chão. Tem que vir de cima o cheiro, o perfume do além. Quem perfuma o mundo inteiro veio pra dar a quem não tem. Claros montes que virão nesta era universal, verdes montes surgirão junto à fase racional. Lindas flores com seus cheiros, alvas serras cristalinas que perfumam o mundo inteiro quando a gente raciocina. Verdes montes surgirão, frutos da imunização, novas fontes sem iguais nesta era universal. Mas tem flores que não brilham porque o perfume não vem. São crisantemos sem vida, flores que cheiro não tem. Tanta gente como as flores, tão bonitas, tudo em vão, sem perfume, sem valores, os crisantemos do chão. Tem que vir de cima o cheiro, o perfume do além. Quem perfuma o mundo inteiro veio pra dar a quem não tem. Tem que vir de cima o cheiro, o perfume do além. Quem perfuma o mundo inteiro veio pra dar a quem não tem. Quem perfuma o mundo inteiro. É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco. Estamos de volta com o programa Bom Dia Racional. Para darmos continuidade, iniciarmos a primeira rodada de perguntas e respostas. Eu chamo novamente Antônio Santos. Então, Antônio, a pergunta que tenho para você é a seguinte: quando a pessoa desce para o andar de baixo,
para as classes inferiores, pergunto, onde fica o habitante? E o corpo físico? Fica sentindo as dores do sofrimento até que esse é o tudo aparente, virar nada? Até ele voltar ao seu estado natural? É isso mesmo, Antônio? É verdade, é verdade. Vamos lá. Então, quando se desce para o andar de baixo, como está sendo falado na pergunta, quando se vai para a classe inferior, qual é a classe inferior sobre a qual estamos falando? É a classe de irracional. E por que isto acontece? Isto acontece porque o ser humano adquiriu muitas dívidas em suas vidas anteriores e agora, dentro da fase racional, dentro da fase do terceiro milênio, ele se recusa a se conhecer, ele se recusa a desenvolver o raciocínio e as suas 4 partes fundamentais, porque todos nós temos um livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a desenvolver o raciocínio, muito embora o desenvolvimento seja natural, mas ninguém é obrigado a isso. Então, tem pessoas que vão, sim, passar para a classe inferior. E ingressando na classe inferior, para qual classe eles vão? Eles vão para a classe dos irracionais do espaço. Vão ser gerados, formados e feitos pela energia magnética, que é a energia da formação desses seres. E depois que correr toda a hierarquia de irracional do espaço, vem para a classe de irracional do chão, de irracional das selvas, de irracional de 4 patas, inicialmente. Então, o que acontece? Quando a pessoa também entra para a classe de irracional aqui do chão, ela também vai ter que correr toda a hierarquia de irracional da bicharada do chão, ou dos bichos aqui do chão. E essa hierarquia é imensa, é muito grande. Então, é muito sofrimento. Mas muito sofrimento para quem? Quem vai sofrer? O que acontece quando a pessoa desce de classe? O corpo de energia, o habitante, ele vai ficar no espaço e vai ficar sob a evolução da energia elétrica e magnética. Ué, como assim, Antônio? Veja bem, quando nós estávamos na classe astrológica, nós éramos mediadores racionais. Estávamos na classe mediadora racional porque estávamos ligados à energia mediadora racional, que é a energia dos povos do astral superior, que fica muito acima do Sol e abaixo do mundo racional. Pois muito bem, os que seguiram o alfabeto, a gente sabe perfeitamente bem que voltaram. E os que não seguiram, desceram de classe. Ficaram desligados da energia mediadora racional e passaram a ficar ligados somente na energia elétrica e magnética, ficando sob a evolução da energia elétrica e magnética, que fez, através do pensamento e da imaginação, todo esse processo de lapidação para que hoje, na era do terceiro milênio, que entrou em 1935, pudéssemos ter uma nova oportunidade para voltar ao mundo racional. Portanto, aquele que desce de classe, o habitante é que vai sentir os efeitos da descida de classe. E quem desceu de classe, infelizmente, vai ter que passar uma vida amargurada, primeiramente, como eu falei, na classe de irracional do espaço, depois que percorrer toda a classe de irracional do espaço, vai descer para irracional aqui do chão, aqui da matéria,
E é como a gente sabe, a lei do bicho é a lei do mais forte. O mais forte come o mais fraco. Então, minha gente, vamos desenvolver o raciocínio para não termos que passar por esse longo sofrimento e por todas essas dores. E, para finalizar, este ser que desceu de classe, ele, quando passarem as 7 eternidades pelas quais nós temos que passar dentro das 21 eternidades, quando passarem-se essas 7 eternidades, este ser que desceu de classe vai voltar para o mundo racional por meio das transformações naturais da natureza, ou seja, por meio da transformação desta deformação e degeneração para o seu estado natural. Mas isso depois de decorridas 7 eternidades. E olha que isso é muito tempo, porque não tem nem contagem aqui na nossa matemática. É isso, Madá, é contigo. Muito bem, Antônio. Então, agora eu convido Vilma Fernandes para responder a seguinte pergunta. O ouvinte diz assim, Vilma: estou lendo o livro Universo em Desencanto, percebendo cada vez mais que era isso que me faltava. O autor fala muito que temos o livre-arbítrio. Mas como praticar o livre-arbítrio se somos comandados pelas 2 energias deformadas, os invisíveis do espaço, sendo que são eles que nos impõem as vontades, Vilma? Livre-arbítrio. O livre-arbítrio é dos puros, limpos e perfeitos. Enquanto estávamos no mundo racional, nós tínhamos o livre-arbítrio. Praticamos o livre-arbítrio e estamos aqui, como estamos hoje, né? Mas aqui na deformação, nessa vida deformada, também temos o livre-arbítrio, mas um livre-arbítrio limitado. Não aquele livre-arbítrio dos puros e imperfeitos, é um livre-arbítrio limitado. Porque aqui nós temos as leis, somos obrigados a seguir as leis, obedecer, respeitar as leis, temos aqui coisas, aqui, movimentos que nós somos, né? Temos que respeitar, temos que acompanhar. Então, é um livre-arbítrio limitado. Nós somos inconscientes, somos um cego de olhos abertos. Somos comandados pelos nossos comandos, que são elétrico e magnético. Mas nós não somos totalmente inconscientes, né? A ponto de ser manipulado totalmente por essas 2 energias. Além dos nossos comandos, né? Tem nossos comandos que nos comandam e tem também os invisíveis do espaço também que nos, né, estão sempre dando pitaco na nossa mente. Nessa nossa inconsciência, nós sabemos que o que é certo e o que é errado. Somos inconscientes, né? Mas nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, não somos inconscientes totalmente. Sabemos que pode nos prejudicar ou prejudicar o nosso próximo. Através das radiações, somos comandados, temos intuições, mas também temos condições de discernimento, não é? E é aí que botamos em prática o livre-arbítrio. Praticamos ou não as intuições recebidas. Vai me prejudicar? Vai prejudicar meu próximo? Aí fica por conta do livre-arbítrio de cada um, que tem condições de discernir o que é certo e o que é errado, o que pode ou não. Poder pode, né? Podemos fazer tudo, mas devemos fazer tudo? Então, podemos fazer de tudo, mas tem coisas que não devemos fazer. Então, saber, porque a gente sabe que a lei do colheiro que planta é o imperativo da natureza. Tudo que vai e volta. É fazer por onde não dever, que o pagar é certo. Então, podemos sim exercer o livre-arbítrio, temos o livre-arbítrio, limitado, mas temos condições de escolher se sim ou não. E, geralmente, quando optamos pelo sim, metemos os pés pelas mãos, porque nós somos desequilibrados, temos a vida artificial desequilibrada. E aí é que nos prejudicamos, causando prejuízo a nós mesmos e a outros. Então, nós temos o livre-arbítrio, limitado, mas temos,
sabemos discernir o que é certo e o que é errado, e podemos escolher entre o certo e o errado. E assim a gente pratica o livre-arbítrio aqui da deformação. É com você, Amanda. Muito bem, Vilma. Então, agora eu chamo o senhor Bonisval, né, para responder a seguinte pergunta. Seu Bonisval, como evitar que essas duas energias atrapalhem a leitura? Porque, às vezes, são tantas atrapalhações que eu prefiro fechar o livro. Olha, eu quero dizer a você que não é fácil, não. E nós vivemos num mundo elétrico e magnético materialista. E muitas vezes pegamos um livro para ler e vem inúmeras imaginações, pensamentos que não tem nada a ver com a leitura. E nós nos esforçamos para desvencilharmos desses pensamentos, que às vezes não é fácil. Outra coisa também, o magnético, você pega no livro, ele manda uma pessoa para a sua casa, uma visita, ele bate na sua porta, fulano, tem aquela pessoa que atrapalha a sua leitura, ele não sabe que foi o magnético que mandou. Muitas vezes o telefone toca, outra pessoa liga a televisão, conversas desagradáveis. Tudo isso são empecilhos para a leitura, uma leitura sadia. Então é preciso sermos vigilantes, mas é muito difícil no meio que nós estamos vivendo. Porque se nós vivêssemos num meio racional, seria muito mais fácil. Mas vamos dizer, geralmente as casas, ela tem um estudante, no máximo 2 quando tem o privilégio. E os outros não são completamente contra. São energias contrárias, que perturba a sua leitura, perturba a sua concentração. Olha, não é fácil não. Esse mundo eletromagnético, eu sempre digo, eu quero desenvolver, que voltar aqui não é coisa boa, mas não. É um mundo de guerras, de sofrimento, de angústia. Então temos que lutarmos para a gente vivenciar a cultura racional, não é fácil, procurarmos concentrar-nos na leitura, estamos sempre de livro na mão, sempre viajar. Quando eu viajo, eu sempre boto o livro lá, mas Tati vai, não, eu vou com o meu livro, porque esse livro também é uma proteção, onde está ele, o racional superior está vendo tudo, e nós estamos protegidos também. Sempre quando eu viajo, dificilmente eu esqueço de levar o livro. Não vou nem ler, porque às vezes não há condição, mas o livro está ali comigo, isso é muito importante. Então é isso aí, minha gente. Procure estudar, mas eu quero dizer que não é fácil desvencilhar das energias eletromagnéticas, essa energia quem nos faz, quem nos fez, essas energias manipulam em todos os sentidos. É isso aí, minha gente. É isso aí, seu Bonis. Então agora eu chamo Ângela para responder a seguinte pergunta. Ângela, num dos programas, ouvi um de vocês dizer que quando a pessoa estiver imunizada, fica ligada às linhas gerais da natureza, recebe orientações. Mas se não é psicografia, então o que é, Ângela? É racionalidade, meus caros ouvintes. É o raciocínio em desenvolvimento. É você, com a sua centelha divina acordada, te orientando. E as linhas gerais da natureza vão dialogar com você, comigo, com todos que estão desenvolvendo o raciocínio. Mas quem são as linhas gerais da natureza? Pois é, nós sabemos que tudo aqui no universo é energia. Energia que se materializou. Então, o corpo nosso biológico é energia. O vegetal é energia naquela forma. O sol, gerador, criador, o astro-rei, energia. A terra, energia. A água, energia. O vento, energia. Então, as linhas gerais da natureza são os 7 reinos da vida: sol, lua, estrela, água, terra, animais e vegetais. E eles são energia. Energia que estão, em essência, fazendo com que toda essa nossa vida aqui seja regida por eles.
E a natureza, ela não precisa do ser humano. Veja bem, tantas e tantas vezes nós estamos caminhando em alguma rua asfaltada, pavimentada, numa fresta tem lá um matinho verdinho, uma florzinha, tá lá. Quem plantou? A terra a fez brotar a energia da terra. A água a fez crescer, então tudo é energia da natureza. As linhas gerais da natureza, meus caros ouvintes, são esses seres que estão aqui conosco, também em evolução. Porque tudo que está nesse campo abaixo do mundo racional, que é muito, 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 muito acima do que nós até então conhecemos, tudo está em evolução. Então, quando nós estudamos, nós nos ligamos às linhas gerais. Por quê? Porque nós falamos anteriormente aqui no programa. O livro é a energia do nosso mundo de origem, que ligado ao nosso raciocínio que está na pineal, ali guardadinho, passa a ser alimentado por ela e desta maneira vai nos conectando a toda a natureza, que é o ser maior que existe aqui, que deu causa a tudo isso aqui, que gera, que faz crescer, que mantém, que destrói, que constrói. Então, as linhas gerais da natureza estão ligadas intrinsecamente ao ser humano, porque nós somos parte dela e ela é parte de nós. Então é isso aí, é estudar para se ligar às linhas gerais da natureza, não é psicografia, é energia, é racionalidade. É contigo, Madá. É isso aí, já de volta. Agora eu convido Antônio Santos para fazer as suas considerações finais. É com você, Antônio. É isso, minha gente. É importante esclarecer que médium telepata, médium que psicografa, médium que incorpora, médium que faz cura, médium que ouve, médium que passa a receita, tudo isso faz parte do campo da espiritualização. Tudo isso faz parte do campo das experiências. E quando nós falamos a respeito de o ser humano ficar ligado às linhas gerais da natureza, nós não estamos mais falando do campo das experiências, do campo da experimentação. Não estamos mais falando da energia elétrica e magnética, que é uma energia que não se conhece. E por isso, dentro do campo da espiritualização, nunca foi revelado a ninguém de onde nós viemos, como nós viemos, por que viemos, por que aqui estamos, por que aqui nascemos já com prazo de validade, que é um prazo para poder viver, por que morremos, para onde vamos depois que morremos, enfim. Esta infinidade de perguntas que nunca foram respondidas porque estava-se no campo das experiências. E os entendimentos eram entendimentos indiretos, através dos entes da natureza que mandavam suas intuições, inspirações, aspirações, pensamentos, imaginações. Tudo isso terminou em 1935, quando terminou a fase do animal racional. Porque aqui, na vida da matéria, tudo que tem princípio tem fim. Então, findou-se a fase das experiências. E agora, a partir de 1935, iniciou-se a fase do desenvolvimento do raciocínio. Desenvolver o raciocínio, minha gente, é entendimento tete a tete, é entendimento direto, porque desenvolvendo o raciocínio,
você desenvolve as 4 partes fundamentais e importantes e supremas do nosso aparelho elétrico e magnético, que está em transformação para se tornar um aparelho racional. Então, desenvolve-se o raciocínio, desenvolve-se o aparelho, desenvolve-se a evidência e desenvolve-se a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Finalizado esse processo, como eu falei aqui, o entendimento é direto. Você passa a ficar coberto pelas linhas naturais da natureza e se entende com tudo e com todos. Fala, dialoga, conversa através do raciocínio, porque o raciocínio é comparando, um idioma universal. Então você se entende com todos, você se entende com o Sol, com a Lua, com as estrelas, com os planetas, você se entende com a Terra, com a água, com os vegetais, com os animais, com os chamados espíritos, com os habitantes do espaço, enfim, você se racionaliza. Você se torna um ser humano universal. Você está ligado em todo o universo e além do universo, porque você vai se entender com os habitantes do astral superior, que estão muito acima do Sol, e você vai se entender também com os habitantes do mundo racional, porque o seu raciocínio está desenvolvido, plenamente desenvolvido. E isto não é experiência. E isto não se consegue com a energia elétrica e magnética, e sim com a energia racional, cuja centelha está materializada na nossa glândula pineal, que fica localizada aqui no local que a ciência chamou de istmo do mesencéfalo. Então, é essa energia que se desenvolve, se expande e liga o ser humano a toda essa universalidade. E isso não é privilégio. Isto é condição natural do nosso ser racional através do desenvolvimento do raciocínio. Então, é o que eu sempre digo, minha gente. Pensar é ficar nessa condição de experiência. E pensar é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Então, vamos raciocinar para que tudo dê certo na nossa vida. Um bom dia racional para todos, uma ótima semana para os nossos ouvintes e para os ouvintes aí da Rádio e TV Brasil de Alagoinha e para os ouvintes desta linda cidade de Alagoinha, que também tive o prazer de conhecê-la. Madá, é contigo. Muito bem. Agora é com você, Vilma. Chegando ao final de mais um programa. Então, você, meu amigo telepata, e você também, nosso amigo de Brasília, que gosta, né? É simpático a psicografia. Tudo aqui nesse campo dual, abaixo do Sol, né? Do Sol para baixo, do Sol até aqui a Terra, é um campo de força de energia eletromagnética. Tudo aqui foi desenvolvido, nós nos desenvolvemos aqui dentro desse campo. Mas tudo tem um segmento, nada para, a natureza não para, né? Tudo precisa continuar, ter continuidade. É como uma empresa. A pessoa entra para uma empresa, começa a trabalhar ali como recepcionista, e se tiver interesse, ela quer crescer, quer subir dentro da empresa, né? Ela vai estudar, vai pesquisar, vai estudar, para chegar, quem sabe até um diretor dessa empresa. Então a vida é a mesma coisa. Aqui a nossa vida, a natureza é a mesma coisa. Nós, na fase primária, que foi o desenvolvimento aqui do espiritismo, né, seja ele de que segmento for, científico, filosófico, evangélico, qualquer um, né, tudo é espiritualização. Tudo foi bom, muito bom, necessário para a gente evoluir, para a nossa evolução. Mas foi uma evolução aqui dentro do curso primário, aqui dentro do astral inferior. Mas vamos ficar parados só nisso? Por que não vamos nos interessar a crescer dentro da natureza, a evoluir, né?
Então, vamos alcançar esferas mais altas, vamos pesquisar, vamos procurar, vamos estudar. E o livro de Desencanto, vocês podem achar que, não, vocês, é tudo que a gente fala, nós estamos certos, vocês estão errados. Não. Nós não condenamos, nós não falamos que ninguém está errado, que nada está errado. Mesmo porque a cultura racional não é contra nada, contra ninguém. É a favor de tudo e de todos. Então, a cultura racional é totalmente a favor da espiritualização de todas as seitas, doutrinas e religiões. A cultura racional não é uma seita, não é uma doutrina, não é uma religião, mas ela é a favor de todas, porque todas tiveram e têm o seu necessário para as pessoas evoluir, dentro daquilo ali, daquele campo. A cultura racional, o livro das Desencantos, ele vem englobar todos, ele vem, pega todos, dá resposta para tudo. Ele é um conhecimento que ele vai muito além do evangélico, do catolicismo, de todas as espiritualizações. Né? Ele vai além, muito além, porque é um conhecimento vindo de um mundo superior a todo esse mundo aqui que nós vivemos. Então, vamos procurar crescer, né, dentro dessa grande empresa que é a natureza, vamos procurar evoluir para chegarmos a alcançar o patamar, né, superior, mais alto, que é o mundo racional, o nosso mundo de origem, através do estudo diário dos livros Universo em Desencanto. Aí vocês vão ver que nós não somos contra nada, contra ninguém. A cultura racional não condena ninguém, não critica nada. Ela simplesmente engloba todos os conhecimentos e dá mais conhecimento. Conhecimentos que vêm do alto, da nossa origem. Então, nossos amigos, ouvintes da Rádio TV Brasil de Alagoinha, um bom fim de semana. Os nossos amigos internautas, também um bom fim de semana. E a nossa equipe do programa Sintonia Racional. Bom dia para todos. É com você, Ângela. Me despeço, queridos ouvintes, dizendo a todos vocês que já se encontra na Terra toda a solução definida e definitiva da situação da humanidade. Quem éramos, o que somos e o que seremos. Universo em Desencanto, a revelação dos dois mundos, para quem quer equilíbrio moral, físico e financeiro. Fica o convite para conhecer o livro Universo Desencanto. Gratidão a essa equipe maravilhosa, aos nossos ouvintes, um bom fim de semana e até o próximo sábado, se assim a Divina Providência nos permitir. É com você, seu Bonisval. Pois é, meus amigos, eu sempre digo o seguinte: a cultura racional está aí para conhecer. A fase racional é a fase da colheita. O que aconteceu com a humanidade é a mesma coisa que acontece com a fruta. A fruta, ela nasce da flor e vai crescendo, chega ao ponto de vez e amadurece. Se não for colhida, ela cai do pé e apodrece. Então a humanidade passou por todo esse processo também evolutivo e foi evoluindo e chegou à fase do seu amadurecimento. E agora, aqueles que não forem colhidos pela fase racional, apodrece e cai do pé, vamos dizer, como a fruta. Aí vai passar para uma classe inferior. Então vamos cuidar, estudar a cultura racional, sermos conscientes da nova fase da natureza, para que tenhamos condição de vivenciar uma vida de equilíbrio e fraternidade no mundo. Então é isso aí, minha gente. Procure a cultura racional, estude o livro Universo Desencanto. Muito obrigado a vocês todos, bom sábado, feliz domingo que vem aí, e sejamos próximos na cultura racional. Salve a todos, minha gente. É com você, Orlando. Procure conhecer, lendo o livro Universo Desencanto. Não perca tempo. Então é isso aí, meu caro ouvinte, meus caros internautas. Chegamos a mais um final de programa. Bom dia, Racional, trazendo o quadro Vamos Sabatinar. Então, nossa equipe maravilhosa, um ótimo final de semana para todos vocês. Um abraço racional a todos vocês e a todos que nos acompanham, né? Então, até o próximo, se assim a luz da Divina Providência nos permitir. Salve a todos!
ver o racional superior lá na planície com meus irmãos, sorrindo de felicidade e amor. A luz racional está brilhando, nos ensinando o caminho do bem. É só ler o livro do conhecimento de nossa origem, do mundo animal. Nós viemos descendo, 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 as virtudes perdendo, 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 reunindo no sol com todo furor, nos dando esta vida, luz e calor. Quero ver o racional superior